E eu queria que o senhor contasse sobre o disco voador que o senhor viu pousado lá no Pasto. Conta aí pra gente. Como eu estou dizendo para você, ele chegou 6 horas da tarde. Aí ele chegou 6 horas, abaixou lá no rancho, lá embaixo. No Pasto. Lá depois. O senhor viu ele chegando? Nessa noite, eu com meu irmão não dormiu de noite. Sim, ele chegou à tardezinha. Chegou 6 horas. 6 horas da tarde. O senhor viu ele? Nós viu ele. Aí ele sentou lá no rancho, lá embaixo. Sim. Um circo mesmo. Tipo um parando, circo. igual um circo. Sim. Aí a lâmpada dele era mais forte que a lâmpada do carro. Ah, era forte, Mais farol? forte, muito forte. Aí nós falou, como é que nós vamos fazer? Falei, nós pedimos a descer lá na onda de noite, nós não vamos lá não. O senhor ficou com medo? É. Aí nós não dormimos de noite. Cada vez que abria a janela, estava lá com a luz acesa. Não, assim, por que você acha que eles abafam isso, cara? Será que é pelo motivo, assim, do ego do ser humano? Ou com medo porque a Bíblia não expôs Você tá isso? falando dos governos e dos militares? Em relação a tudo, em relação ao ser humano, a história do ser humano. Por que a Bíblia, por que a religião não assumiu ainda que tem vida fora da Terra? Cara, por que o próprio governo também não falou isso? Será que é medo de... Porque eu acho que é uma má interpretação, né, da Bíblia. Eu vou falar do... sempre na história, isso na época, né, e no Egito tem desenho lá, o caramba de disco voador, astronauta e tal, e ninguém nunca fala nada, tá na nossa cara, mas ninguém fala. O que eu vou falar aqui não é a verdade absoluta, é uma opinião. Opinião é minha, ninguém deve considerar o que eu vou falar, cada um tem a sua opinião. Eu posso estar errado, mas é a minha visão. Mas eu gosto de dar a minha opinião para ouvir a sua, para eu poder chegar num consenso comum e entender a verdade. Eu vou falar o que eu acho hoje, já que você me fez a pergunta, eu vou falar da religião e vou falar dos militares. O que eu acho desses caras? Os militares, na minha opinião, eles olham isso aí como um fator bélico. O objeto caiu ali, eles vão atrás para pegar, porque tudo eles querem fazer uma engenharia reversa para se transformar numa máquina. Por exemplo, Santos Dumont, ele fez o avião. Qual o objetivo do Santos Dumont? Para você passear, curtir, numa boa. O militar transformou numa arma de guerra. O cara se suicidou quando ele viu que ele transformou o avião numa arma de guerra. O drone foi feito para filmar, aquela coisa bonita. Hoje o cara virou uma arma de guerra. O cara que fez o drone, ele deve estar falando assim, porra, eu fiz uma arma de matar. Santos Dumont falou, eu fiz uma arma de matar, e o cara se suicidou. Aí o cara, o exército, os governos, estou falando dos militares, quando pega um objeto que cai em qualquer lugar, o objetivo é chegar antes de pegar aquilo para descobrir aquela engenharia, para poder transformar numa arma de guerra. Porque quem dominar aqui os céus aqui vai dominar o mundo. É pela internet, é lá do alto que eles ligam o teu celular, é lá do alto que eles ligam a bomba, eles ligam tudo lá do alto. Então quem dominar lá em cima domina tudo. Isso é o lado do exército. É o que eu vejo. Estou errado? Não, legal. Eu nunca parei de pensar desse lado. Pra mim era mais pra abafar mesmo, mas não, desse lado eu nunca me... Não, eles querem abafar porque é pelo lado egoísta. Eles querem abafa, que ninguém pode saber, engenharia reversa eu que vou descobrir uma nova arma de guerra, só a gente que vai ter arma de guerra. Ponto final. Aí, o egoísmo do militar vem disso. É a minha opinião. Posso estar errado. É o lado militar. E se você me perguntar da igreja, irmão, se tirar o diabo da igreja, morre a igreja. Sacou? Vai acabar o medo. Vai acabar o medo, meu irmão. Medo de quê, pô? Entendeu? Então eles vão falar que é demoníaco. O cara nunca estudou ufologia, não sabe do que se trata. Eu estou te falando que eu já conversei com pastores. Alguns são bem sábios, assumem assim em off. Mas em frente ao público, ele sabe, em púlpito, ele sabe que ele pode perder coisas ali. Ou a direção vai falar, irmão, cala tua boquinha aí que a gente vai perder um negócio aqui. Entendeu? Se tirar o diabo da igreja, acaba o dinheiro, irmão. Então eles têm que vender essa história. Se eu estiver errado, que aí me ensine aí a verdade então, pô. Entendeu? Mas os caras, cara, é o que eu... Mas além disso, você acha que ele também não tem um medo de repente...
perdeu o controle do mundo? Também. De uma bagunça, de Não, acabou, não tem... sim. É lógico que a sociedade, eles não estão preparados para poder receber uma informação dessa. Uhum. Quem viu se espanta, você já viu, você começou comigo aqui antes de ligar, que você me falou que você viu. Você se espantou, eu vi, me trouxe traumas, eu te mostrei as fotos aqui da minha casa, tem uma casa lá que não tem, me trouxe trauma. Imagina a pessoa que não está acostumada com isso. O desconhecido te causa medo, cara. É isso aí. Até você se preparar para aquilo é difícil. Eu acho que o que mais assusta também é tu saber que aquele cara ali é infinitamente mais evoluído que você e nesse momento me senti um ratinho de laboratório, ele podia me pegar a qualquer momento, me levar e acabou, ficar por isso mesmo. Não sei o que você está falando. Esse foi o desespero. Eu já passei por isso. Se tiver umas fotos para botar, coloca, me pergunta aí. Coloca aí, Nilson. Trouxe uma surpresa para você, hein? Eu vou falar aqui pro público. Pode até colocar aqui na mesa, para deixar aqui já pra gente ficar. Eu trouxe uma surpresa para você que eu nunca mostrei em lugar nenhum, velho. Pô, que legal, hein? Primeira mãe. Nem no meu canal eu mostrei, nem no Brasil UFO, que eu faço parte da mesa de apresentação, vai ser a primeira vez que eu vou mostrar. Normalmente, cara, as coisas que eu já filmei, as melhores coisas que eu já filmei, ou que eu tenho, eu mostro nas minhas palestras. Eu sou convidado para fazer palestra pelo Brasil aí, então eu vou lá, faço as palestras e mostro. Mas isso aqui eu nunca mostrei nem nas palestras. Eu vou mostrar em Airoca agora, que eu devo fazer em Airoca e vou fazer em Ibatiba, no Espírito Santo, uma palestra. Aí eu vou apresentar isso, mas Pô, que legal. Mas eu trouxe pra você. o que você trouxe compromete ou de alguma forma, eu tenho certeza que nos deixará surpresos. Isso aí eu tenho certeza, pela sua expressão e pelo mistério que você está fazendo. Não, quer que eu mostre agora? Ou quer que conte esse caso aqui do seu Conta esse caso primeiro. O que eu falei da igreja aqui, eu tenho a humildade de ouvir você e aprender e mudar o meu pensamento também. A minha verdade, o que eu falei, eu não sou dono da verdade, é apenas um pensamento, mas o meu pensamento não quer dizer que eu sou dono da razão, que eu estou certo também não. É verdade. Mas fala, você quer falar sobre o caso Francisco Geraldo lá da Serra da Beleza? Quero saber. Então vamos lá. Conta aí. Eu pesquiso muito, já fui pesquisar muito na Serra da Beleza. Eu pesquiso muito em Minas Gerais, no estado do Rio, e pesquisei também lá na Chapada Diamantina e Igatu. Eu entrei dentro da caverna dos OVNIs, que passou no The History, uma caverna que todo mundo tem medo de entrar, que lá saem as luzes. Caramba. E eu entrei dentro dessa caverna. É grande? É muito grande. Ela foi fechada, saem luzes lá, mas houve alguma coisa bloqueou a entrada dela. Se vocês assistirem o De Carona com os OVNIs, vai aparecer essa caverna de Igatu. As pessoas têm medo de entrar lá. Eu entrei dentro dessa caverna. Mas é uma história mais pra frente. Eu vou contar a história do caso do seu Francisco e do seu Geraldo lá da Serra da Beleza. Eu conheci os dois. Seu Francisco, que era o apelido dele, era seu Chico Pilão, que era esse daqui. Ele já faleceu. Eu conversei com ele, na época eu peguei a entrevista dele, era em VHS, apenas que as fitas, então uma falha, eu tenho muita entrevista da Serra da Beleza, lá dos anos 90, em fita de VHS, que se eu conseguir recuperar, vai ser muito legal. Então eu entrevistei o seu Francisco Pilão, que faleceu, e o seu Geraldo, que é o irmão dele, que ainda está vivo lá com seus 90 e poucos anos. Eu consegui entrevistar ele tem um ano atrás, e eu queria fechar isso. Então o que acontece aqui? O que acontece aí? Os dois, eles trabalhavam nesse sítio aqui, que tem essa casinha, e tinha uma casinha mais velha também que já caiu. Mas eles moravam basicamente aí nessa casinha aí, e ele viu o objeto pousado nesse baixadão aqui, mais ou menos aqui, uns 100 metros. Então eles terminaram o dia, eles trabalhavam nessa fazenda, era 6 horas da tarde, os dois me contaram a mesma coisa, tanto o seu Geraldo como o seu Francisco. Eles terminaram os afazeres da fazenda às 6 horas da tarde e seguiram para a casinha para poder tomar um banho e jantar. De repente eles escutaram um barulho de um ronco na descida, assim, nesse baixadão aqui. Isso aqui é de frente a visão deles, era essa. Era essa. Ele viu um ronco no baixadão de um negócio pousado ali. Dá um zoom na imagem. O pessoal vê. Eles viram um objeto pousado aqui, ó, nesse baixadão aqui, uns 100 metros da casa. Quando eles olharam, 6 horas da tarde, estava começando a escurecer. O que eles viram?
eles viram, imagina um circo pequeno, baixo, com 30 metros de diâmetro, redondo, do tamanho de uma casa grande. Foi isso que ele viu, um circo pousado, ele viu uma nave. Só que nas palavras deles foram isso. Ele viu como se fosse um circo pousado e aquele objeto, ele falou que imagina uma casa que está com problema de faltando energia, que a energia está fraca, que aumenta, diminui, falhando, aumenta, diminui. Ele percebeu que estava com um ronco diferente. Ele falou que deu a impressão que aquele objeto estava com defeito e a luz aumentava e diminuía, aumentava e diminuía. E de repente escureceu, deu 7 horas da noite. Quando escureceu, ele percebeu que seres pequenos desceram da nave e ficaram andando em volta da nave. Nas palavras dele, ele achou que aqueles seres pequenos estavam tentando consertar aquele objeto, que aquele objeto, pelo barulho, estava com defeito. E ele falou que o ser carregava um aparelho tipo uma enxada. Eu entendi que era tipo assim, aquela coisa que você vai procurar ouro na praia. Como é o nome daquilo que você procurou na praia? Eu sei que é detector de metal. Eu trabalhei na quarta de engenharia, eu lembro disso. Detector de metais que você vai detectar minas falhadas. Então, era aquilo que os caras deviam estar na mão, algum detector. Aí nas palavras dele, eles estavam tipo uma enxada na mão, eram seres pequenos e ficavam andando em volta. O objeto pousou 6 horas da tarde e saiu no outro dia quase 6 horas da manhã. Pô, então os caras ficaram a noite toda. Eles ficaram de 6 da tarde, o seu Geraldo, o seu... Será que eles não viram que tinha uma casa ali perto? Não, viram, lógico. Mas ele, porque tipo assim, também mesmo que se vê, só tem eles ali, não tem ninguém. Oferece perigo, cara. Esses caras têm tecnologia, esses seres têm inteligência. Não, tem só duas casas no meio do mato, né? Nada. Se eu te contar o caso do seu Francisco e do seu Geraldo, os seres olhavam pra ele assim, esse cara não me oferece perigo. Vou contar que vou chegar lá, é outra história. Caraca, do seu João Batista. Então ele ficou olhando a nave até quase meia-noite, só que quando estava dando meia-noite, eles trabalharam o dia todo, deram um sono, eles foram dormir. Eles dormiram, ele falou que quando deu 3 e pouca da manhã, ele acordou, ele abriu a janela, o objeto continuava lá, com aquele barulho, e os seres, uns 6 ou 7 seres andando em volta da nave, ali tentando consertar a nave, e ele não aguentou o sono e dormiu. Aí quando deu 5 e pouca da manhã, ele acordou. Eu dormi não. Mas ele acordou, o objeto estava lá, o ronco já melhorou um pouco. Aí quando o dia começou a clarear, ele falou que o objeto começou a levantar devagarzinho, levantando, daqui a pouco saiu devagarzinho, subiu e passou devagarzinho por cima do morro assim. Aí eu falei, aí eu tentei, cara. Eu tentei de todas as formas, tanto com o seu Chico Pilão, que era o seu Francisco, quanto com o seu Geraldo. Eu queria saber detalhes do que eles viram, detalhes da nave, assim. Cara, mas só que é uma pessoa que a gente tem que entender. Eu fiquei quase 1 hora tentando tirar dele palavras, assim com a câmera desligada, tentando descobrir o que ele viu. Ele só sabia falar aquilo que ele conhece. Meu filho, parecia um pássaro de asas abertas subindo. É o que ele vive, o que ele vê. Imagina um pássaro de asa aberta passando. Aí eu tentava falar da forma de metal, de tudo. Ele não conseguia falar, tipo enxada na mão, ele não conseguia desenvolver. Aí eu... no meio do mato, o cara não conseguia, mas eles tiveram essa sorte de ver um objeto pousado e não foi essa vez. Esse senhor aqui chegou a ver um grey lá também, um olhão, ele viu também. Cara, mas essa cena é bizarra, cara. Imagina, tu tá assim no meio do mato, simplesmente tu vê um disco voador ruim com os seres dando volta no céu. Cara, o seu João... E tipo, papo de quase 10 horas ali, sabe? Não, o seu João Batista, que é um outro...